Como vão? Tudo bem? Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Amado ouvinte da Palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, caro Senhor, cara Senhora, meus amigos, diletos e caríssimas ouvintes da Palavra do Senhor, momento de aprendizado, momento de ensino, momento de aprendermos mais dos conselhos, da mensagem, das parábolas de Jesus acerca do ensino do reino, do Evangelho de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Mais uma parábola que Jesus começa a falar acerca do reino de Deus, reino dos céus, e a realidade, os frutos, as exigências do reino, a realidade do reino e os seus ensinos que ele pregou naquela época. Para tanto, eu gostaria de ler calmamente com você, amado ouvinte, amada ouvinte, irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Mateus, evangelista Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. É um tema fascinante. Já perceberam, né, irmão Fabrício? Professor Fabrício, vosso irmão aqui que está pregando, seu porta-voz, a boca de Deus, nessa ocasião, glória a Deus, acerca das parábolas e dos ensinos de Jesus. A parábola do semeador. Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, em meio às pedras, onde não havia terra bastante, o suficiente. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra parte da semente caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre, verso 14, a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e os compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém.
Meu irmão, minha irmã, querido amigo ouvinte, querida amiga, querido amigo, a parábola do semeador, ela foi contada, que nós chamamos dos evangelhos sinóticos, isto é, visto em conjunto, em comum, sinóticos. Mateus 13, de 3 a 9, Marcos 4, de 2 a 9 e Evangelho de Lucas 8, de 5 a 8. E a grande lição da palavra do semeador é como o Evangelho ele é recebido em diferentes aspectos e em diferentes maneiras e disposições em assimilar e ouvir e reter e guardar, falando da semeadura, ou seja, do modo como foi, do cuidado de plantar, de semear, de cultivar a semente e o terreno que representa o nosso coração. Ou seja, a maneira como as aves comeram, as pedras sufocaram, os espinhos, os abrolhos, os cardos, os espinhos sufocaram a semente. Algumas caíram no meio das pedras no caminho. Amém? Vieram as aves dos céus e comeram. E cresceram em meio às pedras e logo morreram, porque não havia raiz. Veio o sol e queimou as sementes. E caiu na boa terra. Algumas sementes caíram em boa terra. Amém? Não é verdade? E deu muito fruto. A 100, a 60 e a 30 por 1. E Jesus fecha com chave de ouro com essa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, lá na praia, diante da grande multidão, Jesus prega essa parábola do semeador. Não é verdade? Havia, que era muito comum no solo lá em Israel, na Palestina, solo rochoso, cheio de pedregais, de pedras. Muito comum, mas faltava raiz. É quando alguém ouve e não entende. Vem o diabo, o adversário, o inimigo, e arrebata aquilo que foi semeado e plantado no coração das pessoas. As aves que comeram as sementes pelo caminho são pessoas inseguras, que são suscetíveis, que logo vão e se escandalizam, são insensíveis, se iram, se decepcionam por qualquer coisa e logo abandonam a fé, o caminho do Evangelho e viram as costas para Deus. Ou seja, o reino, o Evangelho, são pessoas imaturas que não estão prontas ou não estão em sintonia ou na mesma direção e dimensão dos ensinos do reino de Deus. Não dizem sim para Deus e não respondem positivamente ao convite de seguir a Jesus. Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Acontece lamentável e triste da história da parábola do semeador que muitas pessoas não estão prontas para negar o seu eu, negar a sua própria personalidade, seus desejos, seus quereres, seus anseios, seus sonhos de projeto de vida e abrir mão das coisas deste mundo e não estão prontas. São as sementes que caíram no meio do caminho e abandonaram a fé, abandonaram a vida cristã, abandonaram o reino de Deus e a Deus, voltaram as costas, viraram as costas para Deus. Lamentável, mas louvado seja Deus que algumas sementes caíram em boa terra, que é o coração fértil, fecundo, para receber, para enraizar a planta, a semente, que é o Evangelho,
e produziu fruto a 60 e a 30 por um. Tome posse dessa verdade. Obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Amém.